Apague as luzes, feche a porta e prepare-se. Hoje você vai ouvir o único relato real, intenso e assustador. Este é o depoimento de Henrique Almeida, motorista de aplicativo em São Paulo, que decidiu compartilhar conosco que viveu em uma madrugada que jamais vai esquecer. Ele garante que nada foi inventado e que até hoje evita passar pela mesma avenida. Tudo começou com corridas chamadas sempre à mesma hora, 1h59 da manhã. Mas o que parecia apenas um erro no sistema logo se tornou um pesadelo sobrenatural. Passageiros que somem no retrovisor, vozes que falam pelo rádio desligado e um endereço que não existe mais. Agora ajuste o volume, coloque o fone de ouvido e venha comigo nessa viagem que atravessa o real e o impossível. Quem vai contar essa história é a Sara. Meu nome é Henrique Tavares, tenho 36 anos, sou de Osasco, SP, e rodo como motorista de aplicativo principalmente à noite. Escolhi a madrugada porque a cidade fica menos afobada e porque, sei lá, eu sempre tive a sensação de que entendo melhor as pessoas quando o barulho diminui. Quem dirige à noite aprende a ouvir o que não tem som, as respirações ansiosas na parte de trás, o clique nervoso de uma unha batendo no plástico da porta, o jeito que alguém segura o cinto quando tá com medo sem querer admitir. A noite revela, e eu, ao contrário do que muita gente pensa, sempre gostei dessa franqueza que aparece quando a luz baixa. Naquela noite de sábado para domingo, o relógio do painel marcava 1h47 quando aceitei a corrida que mudou tudo. O ponto de partida era a Rua Conselheiro Brotero, em Santa Cecília, destino Hospital Santa Brígida, um complexo antigo que fica espremido entre prédios residenciais de 3 andares e fachadas que parecem ter parado nos anos 70. Eu já tinha levado gente para lá, plantonistas, acompanhantes de paciente, um morador de rua que pediu para eu esperar 10 minutos porque ia conversar com um médico que trata das almas que a cidade engole. Senti um arrepio bobo só de lembrar da frase, mas a corrida pagava bem e não havia trânsito. Toquei iniciar viagem e parti. Quando cheguei no ponto, a rua estava molhada da garoa e uma das lâmpadas do poste tremia como se respirasse junto comigo. A passageira estava de pé, encostada num portão de ferro, casaco cinza, capuz levantado, máscara preta. A iluminação ruim fazia a pele dela parecer fria. Ela levantou a mão sem convicção, só um gesto para confirmar que era comigo. Assim que parei, não abriu a porta, só olhou o interior como se conferisse se tinha alguém além de mim. Eu destravei. Ela entrou devagar, segurando algo no colo que não deu para ver direito, parecia um envelope grande, meio rígido, talvez exames. Boa noite. Henrique. A voz dela era baixa, mas clara. Sou eu. Para o Santa Brígida, né? Perguntei, só para quebrar o gelo. Ela assentiu. O perfume me pegou de surpresa. Não era doce nem cítrico, tinha cheiro de éter misturado a flor murcha, um aroma que lembrava consultório antigo. Apertei o cinto, liguei a seta e segui. No retrovisor, tentei não encarar, mas percebi que a passageira não estava olhando o celular, nem a rua. Olhos na janela, como quem vê algo por dentro do vidro. Está tudo bem? Arrisquei, mantendo o tom profissional. Depende do relógio, ela disse. E fechou o zíper do casaco até o queixo. Achei a resposta estranha, mas não insisti. O Waze indicava 14 minutos, trajeto tranquilo pela Angélica e depois uma sequência de ruas mais estreitas. No farol da esquina, um ônibus vazio passou, e na lateral dele, um reflexo do meu carro correu como se alguém tivesse balançado a imagem. Não dei importância. Aquela hora, a cidade produz uns truques de luz que a gente aprende a ignorar. Virei na próxima quadra e, por reflexo, olhei de novo pelo retrovisor. A passageira segurava um envelope contra o peito com força. E então, sem mexer a cabeça, os olhos dela vieram para os meus, no espelho. Sabe quando um olhar não encontra o seu, mas agarra? Foi isso. Engoli seco, passei a marcha, e fingi que não notei. Você conhece o Santa Brígida? Perguntei, como quem puxa assunto com taxista velho. Conheço o prédio. O resto muda de nome, respondeu. Mudam os médicos? Mudam as pessoas. O prédio fica. Fiquei com uma impressão incômoda de que a conversa era mais literal do que parecia.
A garoa engrossou, os limpadores começaram a riscar o para-brisa num ritmo de relógio velho. À esquerda, um bar fechado tinha vitrine coberta de jornais presos com fita marrom, vi um caderno de obituários grudado ali, não sei por quê. Talvez fosse só impressão, talvez fosse só a palavra saudade no topo da página, realçada pela água. 2 quarteirões depois, o aplicativo travou. A seta azul ficou parada no mapa, o tempo congelou em 14 minutos. Eu conheço quando a internet falha, a seta costuma dar um pulo, se alinhar de novo. Mas ali, não. Ficou cravada como se eu tivesse estacionado no meio da rua, embora eu estivesse rodando. Estranho, falei, caiu o sinal. Mas eu sei chegar. Sem drama. Só não erra a curva da capelinha, ela disse. Eu conhecia aquela capelinha sim, uma construção miúda encravada numa esquina, pintura descascada azul claro, portas de madeira gasta, um crucifixo que parecia torto quando visto de lado. Muita gente faz o sinal da cruz ali. Eu nunca fiz não por falta de fé, mas porque sempre me pareceu íntimo demais fazer isso dentro do carro com alguém atrás. A próxima esquina era tal. Virei. Logo que entrei na rua da capelinha, o ar esfriou dentro do carro. Não foi impressão de garoa, foi frio com intenção, um frio que se percebe primeiro nos dedos da mão, depois no fundo da garganta. O vidro traseiro, por dentro, levantou uma névoa. Eu liguei a ventilação morna, a névoa persistiu por uns segundos e sumiu. A passageira apertou o envelope. Falta muito? Ela perguntou, num tom que não era de pressa, mas de fôlego. 8 minutos. Ela assentiu. E a cidade, de repente, deu um passo para trás. Eu não sei explicar melhor, os prédios pareciam um pouco mais escuros do que na rua anterior, as janelas, mais fundas, como se o bairro tivesse envelhecido um ano entre uma esquina e outra. Passei em frente a uma banca fechada que, de dia, sempre estampava cartazes de streaming e álbum de figurinhas, já agora, só jornais velhos com manchetes de semanas passadas. Estranhei, mas segui. Voltei a conferir o aplicativo, travado. Toquei na tela. Nada. Tudo congelado como foto impressa. Foi nesse trecho que o rádio, sempre no volume mínimo só para acompanhar boletim de trânsito, cancelou o sussurro da FM e entrou num chiado baixo, como se a cidade tivesse mordido a frequência. No meio do chiado, um som muito específico, ping, 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 como soro caindo de um suporte metálico. Eu olhei, instintivo, procurando um celular tocando, uma mangueira vazando, absurdo, eu sei que o som desapareceu. A passageira endireitou a coluna, como se reconhecesse aquele ping. O senhor vai pela Padre João Clímaco? Ela perguntou. Posso ir? É mais fácil para contornar a praça. Isso. E não pare no semáforo da esquina da farmácia. Por quê? Ele finge que fica vermelho quando não tem ninguém. E tem alguém. Aquelas palavras ficaram comigo. Fiz o contorno da praça. A farmácia tinha um letreiro apagado e uma porta de metal pintada de branco, nova demais para fachada. Isso criou uma sensação ruim, como dente de porcelana num sorriso antigo. Quando me aproximei do semáforo, ele ficou vermelho do nada, sem carros cruzando, sem pedestres. A rua estava vazia como um corredor de escola às 3 da madrugada de sábado. Eu pisei macio no freio, indeciso. A passageira encostou os dedos no encosto do meu banco, leve, e disse baixo. Segue. Não sei explicar por que segui. Talvez porque não havia ninguém, talvez porque a rua era estreita e eu via de ponta a ponta. Atravessei, e, no exato segundo em que as rodas dianteiras passaram pela faixa, uma sombra estreita se moveu na própria faixa, como alguém que anda com passos rápidos, só que sem corpo. Eu não vi pessoa nenhuma e vi a sombra indo da calçada de um lado a do outro, sem dono. O coração deu um pulo besta e caiu no lugar de novo, daqueles que a gente disfarça com um pigarro. Você viu? A passageira perguntou. Vi a sombra. Sem pessoa. Às vezes é só o que sobra. Não respondi. Virei mais 2 esquinas, o hospital surgiu do nada, a fachada como eu lembrava,
azulejo bege, janelas com bandeiras de vidro, um relógio redondo no alto que sempre marcava 10h10 quando eu passava de dia. Relógios em fachada têm essa mania de foto de catálogo. Mas agora ele estava parado em 1h59. Essa bobagem me prendeu a atenção porque o painel do carro marcava 2h11. Estacionei na guia em frente ao pronto atendimento. A porta automática estava aberta, mas ninguém entrava, ninguém saía. A luz de dentro tinha um branco indeciso, como lâmpada que perdeu coragem. Chegamos, eu disse, com a voz mais polida que consegui. A passageira ficou quieta por 3 segundos. Depois, tocou o bolso do casaco, procurando algo. O gesto foi tão automático e tão familiar que doeu. Sabe quando alguém busca o celular antes mesmo de lembrar que o deixou em casa? Esse tipo de busca. Ela suspirou. O pagamento é no app, né? Sim, sem problema. Ela assentiu de novo e não abriu a porta. Ficou olhando a entrada do hospital como se esperasse um sinal. E foi aí que notei: o envelope, que eu supunha estar fechado, tinha uma abertura mal dobrada. Sem querer, vi um pedaço de fotografia ali dentro, uma mulher deitada, de olhos fechados, cabo de intubação, uma luz que queimava no centro da imagem como se o flash tivesse atingido o vidro. Virei o rosto, envergonhado por invadir sem querer. Obrigada pela corrida, Henrique. Você, dirige macio. Eu esforço, respondi, sem saber o que dizer. E soltei um, boa sorte. Ela deu um meio sorriso debaixo da máscara. Abriu a porta. O perfume de éter ficou forte por um segundo. Ela desceu. O envelope escorregou do colo, ela pegou antes de cair e, por uma fração de segundo, a fotografia escapou da borda e virou o rosto para mim. Era ela na cama, com uma fita no punho, e na fita, um nome, Laura N. O mesmo tom de casaco. O mesmo cabelo. Ela entrou no hospital. E eu fiquei ali, mãos no volante, seguindo com os olhos até a porta automática fechar. Só que a porta não fechou. O mecanismo fez um som, travou e ficou aberta como boca esquecida. Suspirei, toquei em encerrar corrida. O aplicativo destravou de repente. Tela azul, notificação de corrida concluída, R$ 29,37. Ok. Botei o carro em drive. Foi quando o celular vibrou de novo. Nova corrida, Hospital Santa Brígida, Rua Conselheiro Brotero. O mesmo trajeto de volta. Agarrei o telefone, olhei 2 vezes para conferir se não era trollagem. O horário da chamada, 2h12. Nome do passageiro, L. Só isso, uma letra. Eu aceitei porque sou prático. Corrida saindo dali mesmo era tempo ganho, e eu ainda tinha meta da noite. Voltei a encostar. Ninguém do lado de fora. 2 minutos depois, o banco de trás cedeu de leve, peso assentando. Eu me virei devagar. A passageira estava sentada de novo, casaco cinza, máscara preta, o envelope no colo. Como se não tivesse entrado no hospital 1 minuto antes. Podemos ir? Ela perguntou, calma, como se o retorno estivesse combinado. Desculpa, você voltou? Não entrei, ela disse. Não era hora. Eu quis dizer tanta coisa que nenhuma saiu. Girei o volante, engatei a marcha, e o relógio do hospital, lá no alto, agora marcava 2h12, igual ao meu painel. Fiz o caminho inverso, mais por prático do que por coragem. A rua estava igual, mas o barulho não estava. Havia um zumbido baixo, como se fios de alta tensão corressem por dentro das paredes invisíveis da cidade. No cruzamento da farmácia, o semáforo vermelho acendeu pro meu lado, e não havia ninguém. Eu ia parar. O pé foi pro freio. Senti a mão leve no encosto, os dedos quase encostando na minha nuca sem tocar. Segue. Segui. E, de novo, a sombra atravessou. Só que dessa vez, não era uma. Eram 2 sombras de passos apressados, sem dono, cruzando a faixa como uma pressa que aprendeu a viver sem corpo. Arrepiei por dentro. No fim da rua, a capelinha.
A mesma névoa interna no vidro traseiro. O mesmo frio ameaçando o fundo dos dentes. Eu liguei o aquecimento. A névoa subiu em desenhos, como respiração em vidro de banheiro. E pode acreditar ou não, por um segundo, embaçado como sonho, eu li uma palavra escrita na névoa interna: assopra. Passei a mão, sumiu. A passageira, sem olhar para mim, assoprou bem de leve, como se confirmasse um ritual íntimo. A névoa se alinhou em linhas e se desfez. Quando estacionei de volta na Conselheiro Brotero, o mesmo portão de ferro, o mesmo poste tremendo, a mesma lâmpada com luz respirando. A passageira não desceu. Olhou para frente como quem decide um destino sem mapa. Eu não perguntei. O app vibrou no suporte. Corrida concluída, R$ 29,37. Exatamente o mesmo valor. Henrique, ela falou, aí sim dizendo meu nome com uma proximidade que não cabia naquele carro. Você acredita que tem horas que repetem? Às vezes eu acho que sonho acordado e repito rota. Mas não do jeito que está acontecendo. Tem horas que a cidade não quer soltar, ela disse. E tem lugares que seguram. O hospital? Ela encostou a testa no vidro por um segundo, como quem toma a temperatura da rua. O prédio fica. As pessoas mudam de nome. Eu ia perguntar o nome dela, porque até ali só tinha visto a inicial no aplicativo. Mas ela abriu a porta. O perfume de éter e flor murcha tornou a coisa física. Ela desceu, fechou com cuidado daquele cuidado de quem fecha a porta de quarto com alguém dormindo e tocou no teto do carro, 2 vezes, como quem bate na madeira. Eu assenti, sem saber para quê. Ela foi até o portão, não tocou na campainha. Ficou um segundo, 2. Voltou pro meio-fio e me olhou. Eu acenei com o queixo. Ela sorriu por baixo da máscara, é possível perceber no curvar dos olhos. Fiquei esperando o próximo toque do app, por costume. O toque veio. Mesma corrida. Mesma letra. Mesmo valor estimado. Os pelos do braço levantaram como capim sob vento que começa lá no fim do terreno. Aceitei. Vamos mais uma? Perguntei, meio rindo de nervoso. Ela entrou de novo, como se não tivesse saído. Até a hora ceder. Dessa vez, quando fizemos a curva da capelinha, um cão apareceu no meio da rua, caramelo, magro, parado, cabeça torta como quem ouve coisa que o humano não ouve. Eu diminuí. O cão andou até minha porta e sentou, olhou para mim. Olhos molhados, brilho de farol refletido. Ele ergueu a pata, e eu juro que tive a impressão de que o gesto era um pedido. A passageira baixou o vidro pela primeira vez, muito devagar. Assoprou para fora, aquele assopro de vela de aniversário que a gente dá quando promete algo só para si. O cão abaixou a pata e foi embora, sem olhar para trás. Eu não disse nada porque qualquer palavra seria uma bobagem enorme acompanhando o momento. No semáforo da farmácia, o vermelho acendeu. Eu não esperei ela pedir. Segui. A sombra, agora, não atravessou. Ficou no meio da faixa, como alguém indeciso que não sabe se atravessa por medo de ser visto. Pesei com cuidado, contornei, não passei por cima. Quando a roda traseira transpassou o eixo da faixa, o rádio recuperou som, não era estação, era um bip do monitor cardíaco. Bi, bi, bi. 3 bips, um silêncio, mais 3. Olhei pro painel, volume no mínimo, olhei pro celular, sem notificações médicas, sem nada. Os 3 bips se repetiram só uma vez. Silêncio. Estacionei no hospital. A porta automática funcionou, abriu e fechou no ciclo perfeito, como se alguém tivesse engraxado o mecanismo. Na parede à esquerda, uma máquina de café piscou fora de serviço, mas um copo desceu sozinho, parando no trilho com aquele barulho plástico. O relógio da fachada marcava 2h20. O meu painel, 2h20. Sincronizados. A passageira respirou fundo. Talvez agora entre, ela disse. Quer que eu espere? Saiu antes que eu filtrasse. Ela balançou a cabeça leve.
Se eu voltar, você vai ver. Ver o quê? O que sobra. Ela desceu. Não levou o envelope. Esqueceu no banco. Eu puxei o freio, virei, peguei o envelope com cuidado para não invadir. Mas a foto de cima estava solta. Era ela deitada, tubo, fita no punho, e a fita dizia Laura N. A data, 19/06. O ano cortado pela borda. Atrás da foto, rabiscos de caneta azul, 1h e 59, e uma palavra escrita 3 vezes, cada vez menor, assopra. Eu baixei os olhos pro painel. 2h20 na entrada, ela parou diante da porta automática, esperou o abre e fecha e então entrou, lenta, como quem aprende a passar por moldura de quadros sem tocar a madeira. Engoli seco. Devolvi a foto pro envelope, deixei no mesmo lugar. Soltei o freio, me reposicionei, encostei um pouco mais adiante. Respirei fundo. O aplicativo vibrou. Nova corrida. Hospital Santa Brígida, Rua Conselheiro Brotero. Mesma letra, L. Mesmo valor. Mesmo tudo. O dedo tremia quando fui tocar aceitar. Aceitei. E antes que minha cabeça resolvesse perguntar qualquer coisa pro mundo, o banco traseiro cedeu de novo, peso assentando. Devagar, virei só o suficiente para não invadir. Ela estava ali, intacta, silenciosa, casaco cinza, máscara preta, o envelope no colo, mas agora a borda do envelope tinha um amassado novo, o tipo de vinco que só aparece quando a gente entra com pressa por uma porta automática que quase fecha no braço. Podemos ir? Ela perguntou. Até a hora ceder, eu repeti. A terceira ida não foi igual. A cidade percebe quando você entende um jogo que ela queria manter escondido. As vitrines que tinham jornais velhos agora exibiam páginas em branco, o semáforo da farmácia ficou apagado, e o cão caramelo sumiu como se tivesse sido devolvido a um lugar generoso. Na capelinha, porém, a porta estava entreaberta, e do breu interno veio um sopro de vela que não era meu nem dela. Virei devagar. O rádio manteve um silêncio limpo, como gesso novo em parede recém-pintada. Foi nesta ida que a passageira falou o que precisava falar. Meu nome é Laura. Laura Nogueira. Eu não morava aqui. Mas fiquei. Eu não perguntei onde. Não precisava. E por que eu? Saiu baixinho, quase pedido de desculpa. Porque você assopra, ela disse. Eu ia responder que eu nem sabia o que estava soprando. Mas, de repente, soube, a hora que não passa. O minuto que segura. A porta que não fecha. Eu entendi que assoprar era ceder a algo que está entre, nem dentro, nem fora. E isso eu sabia fazer, dirigir macio por dentro da hora presa até ela soltar. Quando deixei Laura de novo no hospital, o relógio da fachada estava adiantado 1 minuto em relação ao meu. 2h23 lá, 2h22 no painel. O tipo de desalinho pequeno que ninguém percebe, exceto quem está com a vida presa num minuto específico. Ela desceu sem cerimônia e o envelope ficou. Peguei. Abri, devagar. Fotos. 3. A do leito. Uma do corredor, vazia. Uma 2 anos antes, sorriso sem máscara. Bilhete em papel de receituário, quando travar, assopra. Não é pra mim. É pro tempo. Eu estava fechando o envelope quando o reflexo da porta automática atraiu meu cuidado. Vi, na superfície de vidro, ela entrando, e um homem de avental ao lado, muito pálido, mão no ar como quem pede calma. Olhei para a entrada real, só ela. Zero homem. Olhei de novo pro reflexo, lá, ele. Pesquei. Sumiu. O app vibrou de novo. Mesma corrida. Letra L valor idêntico. Aceitei pela 4ª vez. E, antes que eu tocasse no volante, chegou uma mensagem no chat do app, coisa que quase ninguém usa aquela hora. L, se eu não voltar, deixa o envelope com o porteiro. Mas não fala meu nome. Henrique, tá? Como eu te chamo,
Então? L. Chama de sombra que aprende a atravessar. A resposta ficou me encarando na tela como um sussurro escrito. Eu não tive tempo de elaborar nada melhor do que um ok. O banco traseiro cedeu. Laura estava ali, de novo, de volta, e, pela primeira vez desde a primeira corrida, sem o envelope. Seguimos. Desta vez, o semáforo da farmácia estava inteiro apagado. A faixa estava limpa. A capelinha, fechada. O cão, sumido. E um vento totalmente sem jeito entrou por baixo do carro como ar de túnel, aquele ar que levanta papel no painel. A sensação era de passagem mesmo, de um lado para outro. Eu fui. Devagar. Macio, como ela já tinha notado que eu sabia fazer. Quando parei na Conselheiro pela quarta vez, o postinho de luz não tremia mais. Estava firme. A pele da rua, antes molhada, agora secava como se o minuto avançasse no calendário da calçada. Laura não desceu. Não disse nada. Só olhou pela janela e, com uma unhazinha curta, escreveu no vidro embaçado de dentro. Eu não sabia que estava embaçado, ficou na hora, uma palavra, obrigada. No mesmo instante, um sopro invisível limpou o vidro, como se alguém tivesse passado flanela de ar. E a palavra sumiu. O aplicativo, insistente como estrutura de sonho, ofertou a quinta corrida. Aceitei. Eu não sabia mais se estava ajudando ou prendendo. Mas, no fundo, sabia, assoprando, a gente nunca aprende. A quinta ida foi diferente de novo. Sempre é, quando o jogo resolve mudar as regras para ver se você continua. Dessa vez, no meio do caminho, um entulho formava uma meia-lua de sacos pretos na calçada, e um gato preto me olhou de cima do muro sem piscar. Parei por reflexo, os olhos chamam antes da razão. O gato piscou devagar, aquele piscar de gato que é meio abraço. A passageira sorriu com os olhos. Agora sim, disse. Agora o quê? Agora a cidade me larga. E não me pediu para seguir. Eu fui. Macio. Passei pela faixa limpa. Passei pela capelinha fechada. Entrei no quarteirão do hospital. A máquina de café acesa. O relógio marcando 2h27 igual ao meu painel. Estacionei. Henrique, ela disse, mão no trinco, se alguém te perguntar, você diz que não viu nada. Não pro mundo. E pra quem? Pra quem sobrar. Ela desceu. Não levou o envelope, ele estava no meu banco. Deixou fechar a porta. Andou até a entrada. A porta automática abriu com pressa, num vai-e-vem que dava nervoso. Ela entrou. O vidro devolveu 2 reflexos, o dela e o do homem pálido de avental, mão no ar pedindo calma. E pela primeira vez os 2 reflexos ficaram quando ela sumiu do meu campo real. O reflexo dela parou junto ao balcão. O reflexo do homem ficou ao lado. Os 2 viraram ao mesmo tempo o rosto pro meu carro e assentiram com um gesto duplo que eu jamais vou esquecer. O aplicativo não vibrou. Pela primeira vez, não vibrou. Fiquei ali, mudo, ouvindo o tique do motor esfriando. Olhei pro painel, 2h29. Olhei pro relógio da fachada, 2h29. Sincronizados. Senti o cheiro do éter sumindo, restando um perfume de flor menos cansada. Abri o envelope. As fotos ainda lá. O bilhete ainda lá. Atrás do bilhete, que eu juro que não tinha visto antes, uma anotação com minha placa de carro e o meu nome escrito direitinho. Henrique Tavares, 2h12. A letra não era da Laura, eu tinha comparado com um passopra das fotos. A letra era redonda, clínica, com pressa disciplinada. Letra de alguém que escreve rápido nomes que importam. Letra de prontuário. A porta automática do hospital fechou. Ficou. O reflexo sumiu. O rádio pegou uma estação aleatória, no meio de música pop, o cantor falava sempre a mesma frase: respira, respira, respira. Mudei de estação. Nada. Desliguei. Engatei a marcha.
E, pela primeira vez naquela madrugada, a seta azul do app se mexeu normal no mapa. A cidade cedeu. Eu ia arrancar quando alguém bateu no vidro do meu lado com 2 toques. Assustei. Olhei. Não era a Laura. Era um enfermeiro, tarde, rosto cansado, olheiras. Máscara branca, avental, crachá que eu não li. O senhor é o Henrique Tavares? Perguntou, inclinando um pouco o rosto para vencer o reflexo. Sou. Deixaram isso pro senhor, disse, entregando um papel dobrado em 4. Pediram para entregar se o senhor ainda estivesse aqui agora. Pediram, quem? Um colega. E apontou com o queixo para dentro, num gesto vago. Ele não fica muito tempo. E sorriu com gentileza esgotada. Peguei o papel e abri. 4 linhas. Algumas horas gostam de repetir a si mesmas. Você dirigiu macio. Obrigada por assoprar. Leve o envelope para o porteiro, sem nome. O 4 parecia escrito por cima do 3, como se não coubesse. Dobrada no meio do bilhete, uma tira de pulseira hospitalar cortada, onde se lia Laura e, no canto, um horário, 1h59. Eu fiz o que ela pediu. Desci com o envelope, entreguei pro porteiro, sem nome. Ele assentiu como quem não pede explicação por respeito ao mistério alheio. Voltei pro carro. Fechei a porta. Respirei. E só então percebi que meus dedos, sem eu mandar, formavam no volante 2 toques de agradecimento, como ela tinha feito no teto. Engatei. Fui. Na primeira esquina, eu soube que não tinha acabado. E não porque eu esperasse mais corridas repetidas que isso não aconteceu. Eu soube porque, no vidro interno, embaçou de novo, rápido, por causa do ar frio que bate quando a gente entra num corredor de prédios. Eu assoprei, sem pensar. E, por 3 segundos, uma frase apareceu, como se alguém de dentro de mim escrevesse com a mão de vapor. O prédio fica. As pessoas mudam de nome. Eu passei a marcha e não olhei mais. Assoprei só uma vez. Bastou. No domingo à tarde eu tentei dormir cedo e não consegui. A cabeça ficava voltando para o vidro embaçado, para a pulseira cortada, para o obrigada por assoprar. Fiquei girando no colchão como quem procura um ponto exato onde a respiração encaixa, e toda vez que quase pegava no sono, vinha o som seco de 2 toques no teto do carro, fantasma de gesto que meu corpo repetia sozinho. Levantei, esquentei café, comi pão com manteiga em pé, olhando meu reflexo no micro-ondas como se eu fosse um estranho de cozinha alheia. Às 21h eu já estava de banho tomado, boné no banco, carro aspirado, o aplicativo fechado. Demorei mais 10 minutos para tocar Ficar Online. Fiz isso como quem mergulha num lago cujo fundo não conhece. Osasco me recebeu com chuva miúda e o tipo de vento que varre papel amassado até o meio-fio e deixa tudo com cara de fim de festa. Primeira corrida foi para tomar coragem, casal calado até Santana, com uma caixa de bolo no colo. Segunda, um rapaz que pediu desculpa por feder a tinta, tinha virado a madrugada pintando o cenário num teatro. Terceira, um senhor tão leve que o banco mal cedeu. Vinha da casa da filha, disse, tinha conhecido o neto novo. Eu ia sorrir por ele quando o aplicativo tremeu de um jeito que não era vibração normal, parecia tremor de quem pega no sono sentado e acorda no solavanco. Olhei a tela, Hospital Santa Brígida Rua Conselheiro Brotero. Passageiro Pele Horário, 1h59. Meu estômago encolheu num reflexo de frio que nem precisava da chuva. Aceitei. Era um aceitar que não precisava do dedo, se eu recusasse, a corrida achava outro jeito de florescer na tela. Virei para a Angélica como quem revisita um sonho seguindo cada janela conhecida. E, conforme me aproximava, o ar dentro do carro pegou aquele perfume de éter em flor murcha que eu já sabia identificar. Só que não era perfume, era memória no estado gasoso. Quando encostei no meio-fio, antes mesmo de tocar cheguei, vi o reflexo no vidro da porta automática, Laura parada por dentro, um passo aquém do sensor, como quem negocia com um peixe invisível a melhor hora de pular para fora. O banco traseiro cedeu, leve, e, sem virar,
eu soube que não era Laura. Senti o banco ceder menos do que cedia com ela, como se o corpo ocupasse o espaço com medo de incomodar. Virei devagar, menino de uns 12 anos, moletom azul marinho, capuz levantado, olhos imensos que não eram tristes nem alegres, só muito acordados. Ele segurava com as duas mãos uma boneca de pano velha, sem braço, e o jeito que protegia o brinquedo me quebrou por dentro. E aí, campeão, minha voz saiu com uma gentileza que eu não sabia guardar no bolso. Pra onde a gente vai? Ele apontou o dedo para frente, sem dizer nada. Na tela, o destino continuava igual, Conselheiro Brotero. Não perguntei pelo nome, o aplicativo marcava L, mas eu já tinha aprendido que as letras são guardanapos para segurar o que escapa. Engatei, parti. O semáforo da farmácia estava apagado, a capelinha fechada, à sombra da faixa, indecisa. O menino olhava tudo como quem olha pela primeira vez a cidade que esteve sempre ali. Quando passamos pela praça, um brinquedo vermelho, um carrinho de plástico, apareceu dentro da grade, virado de cabeça para baixo. O menino apertou a boneca e encostou a cabeça no vidro, como se quisesse guardar o formato daquele silêncio. Você é o Henrique? Ele perguntou do nada, voz fininha que parece atravessar as coisas como agulha. Sou. A moça disse que você assopra bem. Às vezes. Ela disse que eu podia treinar no seu carro. Treinar. Uma palavra tão simples e tão desarmante que quase estacionei só para pensar. Não estacionei. O carro foi macio, o ar foi morno, o vidro não embaçou. Quando parei na Brotero, o menino não se mexeu. Ficou alguns segundos ouvindo a rua como quem encosta o ouvido numa concha. Qual é o seu nome? Perguntei baixinho. Nuno. Tá tudo bem, Nuno? Tô tentando aprender. Ele apertou a boneca sem braço. A atravessar sem querer voltar. Não achei nenhuma frase pronta que não soasse adulta demais. Sorri com os olhos, que é o melhor que eu sei fazer quando não sei fazer melhor. Ele encostou a testa no vidro, assoprou, e por um segundo eu juro que vi a forma de uma palavra se desenhar ali, muito baixa, muito delicada, vai. A névoa sumiu. Quando olhei de volta, o banco estava vazio, e o ar tinha a temperatura exata da minha respiração. Voltei para o hospital por impulso. Não veio nova corrida. Fiquei uns minutos olhando a porta automática abrir e fechar para ninguém. O relógio marcava 2h12 e eu ri sozinho, o tempo tem senso de humor quando quer. Ia arrancar quando o enfermeiro das olheiras bateu no meu vidro com 2 toques de novo. Baixei. O senhor de novo. O senhor também, respondi, e nos permitimos esse ridículo de boas madrugadas que viram parentesco. O senhor recebeu a mensagem? Recebi, sim. E o envelope já está com o porteiro. Ele assentiu. Eu podia jurar que naquele assentir havia um eu sei completo. Ficou em silêncio uns 2 segundos, como quem pesa se fala ou se deixa a coisa inteira na prateleira. Falou. Às vezes a gente percebe quando os relógios dos prédios querem parar. A gente não pode fazer nada sem quebrar mais coisa do que conserta. O senhor, talvez, consiga só assoprar. Isso ajuda. Desculpa a pergunta, a Laura. O nome saiu como se eu tivesse pedido licença para entrar no quintal de alguém. A Laura Nogueira? Ele não se assustou com o atalho. A Laura ficou aqui mais tempo que devia. O prédio gostou dela. E sorriu sem humor, mas ela não gostava do prédio. Por isso precisava de alguém de fora para abrir a janela. Ela está. Quando dá certo, a gente não diz como foi. Ele ajeitou o crachá sem convicção. Se precisar de mim um dia, pergunta pelo Dimas. E foi embora antes que minha gratidão achasse alguma forma de virar palavra. Dirigi um pouco sem rumo, deixando a cidade me escolher. No farol da Cincinato Braga, o aplicativo me jogou uma corrida curta, Moema, 3h10. Passageira, N, nome completo no chat, antes de eu dizer boa noite, Nogueira, mãe. Meu corpo inteiro encostou um segundo no banco como quem recebe notícia de hospital e precisa de tecido para não cair.
Aceitei, girei, parti. Ela entrou decidida, uma senhora de uns 60, cabelo bem preso, casaco de lã que tinha cheiro de guarda-roupa, mãos pequenas segurando uma carteira que já tinha uma dobras de tanto se abrir. Não conferiu minha placa, só perguntou: "O senhor conhece o Santa Brígida?" "Conheço." "Então vamos." E ficou olhando para frente, sem se permitir um gesto a mais. No meio do caminho, sem música e sem rádio e sem nada, o som aparece de novo: ping, ping, ping. A senhora fechou os olhos por um segundo, levou a mão ao peito como quem toca lembrança e disse obrigada baixinho, sem destinatário claro. Fomos sem pressa, que é pressa melhor. Quando chegamos, ela pediu: "O senhor pode me esperar 10 minutos? Se eu não voltar, é porque vou ficar." Eu ia dizer claro, mas ela já tinha saído. Fiquei vendo o casaco dela desaparecer por trás da portinhola do balcão. O relógio marcava 3h42. Meu painel, 3h42. Sincronizados. Toquei no volante 2 toques, vício novo de santo que ninguém canoniza. O vidro embaçou por dentro de leve. Eu fechei os olhos e assoprei uma vez. Quando abri, a senhora voltava, sozinha, mas não vazia. "Obrigada, moço." Ela puxou uma foto da carteira. "É minha filha." Ela gostava de dizer que prédio não é gente. Eu protestava. Hoje ela falou que tinha razão e que gosta mais da rua. Não pedi para ver a foto, ela me mostrou mesmo assim, Laura, sem máscara, cabelo preso, sorriso de quem acredita. A senhora guardou a foto e pediu para descer um pouco antes da esquina, para a cabeça não acostumar de novo. Parei. Ela tocou meu ombro com a ponta dos dedos, que é um jeito discreto de abraçar quem trabalha dirigindo. "Se o senhor ouvir ping, não se assusta. Às vezes é só recado de quem atravessou." Eu assopro. "Eu sei." Na madrugada seguinte, a cidade resolveu me testar em outras geometrias. Próximo da ponte da freguesia, 2 moças pediram corrida para o outro lado do rio. O aplicativo travou em 3h03. No túnel, o ar ficou tão parado que parecia líquido, e o vidro levantou uma névoa que se escrevia sozinho: "Esperar não é ficar." Assoprei e a frase sumiu. Quando saímos do túnel, um caminhão passou e o vento balançou o carro. A moça do banco de trás, que até então não tinha dito nada, soltou com naturalidade: "Minha avó dizia isso." Apontou com o queixo para o vidro que já não tinha letra nenhuma. "Mas a senhora morreu tem 5 anos." E gargalhou de nervoso. Ninguém mais tocou no assunto. Outra noite, peguei um homem grande, tatuado até o pescoço, chorando sem som. Queria ir ao cemitério do Araçá só para estacionar do lado de fora. Fiquei lá, faróis apagados, motor baixo. Ele não saiu do carro. Olhava o portão como quem lê legenda de filme sem óculos. Quando falei que o tempo já tinha passado de 15 minutos, ele agradeceu dizendo que era exatamente isso, era só deixar passar. E sim, às 3h33 o rádio pegou a mesma música pop repetindo respira, respira, respira até cansar. Eu desliguei. Assoprei. A madrugada continuou. Começaram a surgir sinais sincrônicos demais para eu chamar de coincidência e poucos o bastante para eu chamar de manual. As horas que repetiam tinham um gosto parecido na boca, metálico, como língua mordida. Os corredores de prédios antigos me davam calafrios na nuca sem me assustar de verdade. O aplicativo às vezes escrevia sozinho: "Aguarde um instante", e o instante demorava mais do que 1 minuto e menos do que o medo. E sempre que a coisa pesava, o vidro embaçava por dentro e, sem eu decidir, eu assoprava. Uma vez foi no elevado João Goulart. A palavra "volta" apareceu do lado do passageiro. Assoprei, virou "vai" por um segundo antes de sumir. O passageiro, um garoto com licença de estágio presa no crachá, parou de tremer o joelho. No fim de uma semana, resolvi voltar ao Santa Brígida sem corrida, sem letra, sem nada. Encostei de frente para a capelinha, que de dia eu raramente via, e esperei o vidro pedir ar. Não pediu.
Quem pediu foi minha mão. Abri o porta-luvas, peguei um caderno que eu usava para anotar quilometragem. Na capa, escrevi assopros com caneta. Abri a primeira página e deixei em branco. Fiquei com o lápis na mão e não tive o que pôr. Engraçado, quando a cidade fala, é com vapor, quando a gente quer responder, o papel parece grosso demais. Fechei o caderno, deixei ali. Toquei no volante 2 toques por hábito. A porta da capelinha bateu por dentro, um som de madeira velha sentando. O rádio ligou sozinho e morreu sozinho, como peixinho que salta e volta para a água sem drama. Foi então que vi Dimas na porta do hospital, mexendo numa prancheta que pode ter sido um cigarro invisível. Henrique, ele chamou, sem gritar e sem aproximar, como se meu nome fosse feito para viajar em linha reta. Vem um plantão ruim. Se pintar um chamado daquela letra, você ignora. L? É. Mas não é quem você pensa. Ele olhou para dentro e o rosto ficou de alguém que chegou tarde ao início do filme. Tem letra que a gente reaproveita. E voltou, sumindo no corredor. Na madrugada de sábado, 1h59 queimava no painel como se fosse farol alto vindo de frente. O chamado não veio do hospital. Veio de uma rua sem saída em Perdizes. Nome do passageiro, L. Foto de perfil vazia. Mensagem no chat, antes de eu aceitar, não demora. Aceitei, fui. A rua tinha prédios baixos e garagens com portas pintadas de verde. Encostei. Ninguém. Voltei a olhar para a tela, cheguei. O banco traseiro cedeu com um peso diferente, pesado, e o cheiro que entrou não foi de éter, foi de geladeira desligada, misturado com mofo. Boa noite, Henrique. A voz não tinha idade. Boa noite. Olhei pelo retrovisor com cuidado, homem magro, paletó escuro, camisa abotoada até o último botão, sem crachá, sem máscara. A gente vai ao Santa Brígida, por favor. Ele disse por favor, como quem diz, permita que a coisa corra segundo as regras antigas. Engatei, fui. No semáforo da farmácia, a luz vermelha acendeu para mim com convicção de opereta. Eu parei. O homem sorriu no retrovisor, não com os lábios, mas com um microgesto de canto de olho. Sabe o que eu mais gosto na cidade? Perguntou. O quê? Que ela guarda. E passou a língua pelos dentes da frente, secos. E o que o senhor menos gosta? Que, às vezes, ela solta. A capelinha estava com a porta entreaberta de novo. Eu senti o vidro pedir ar e não assoprei. O homem inclinou a cabeça, satisfeito com minha hesitação. Não precisa assoprar sempre. Ele falou isso como recomendação de manual que ele próprio escreveu. Às vezes é de bom tom deixar as coisas como estão. O senhor trabalha no hospital? Trabalhei. Ele corrigiu a conjugação. Atendi prontuários demais. Passou as mãos nos joelhos, tirando o pó invisível. Escrevi nomes que aprenderam a voltar. Doutor. Pode me chamar de Álvaro. Ele não disse o sobrenome e eu soube, naquele instante, que não adiantaria pensar. 2 quadras depois, ele pediu para descer antes da esquina. Prefiro ir a pé. Alisou as mangas do paletó com um carinho antigo. Carro macio, o seu. Obrigado por não assoprar por capricho. Quem decide quando precisa? Quem falta? E abriu a porta. Antes de sair, tocou uma vez no teto e uma vez no encosto do meu banco, 2 batidas medidas, como quem fecha um prontuário e autoriza alta que não consta no sistema. Saiu, entrou na sombra de uma árvore e sumiu sem pressa. Fiquei parado, olhando a esquina do hospital a poucos metros, a máquina de café piscando fora de serviço, o relógio cravado em 2h11 embora meu painel já marcasse 2h14. A vontade de assoprar veio como soluço no peito. Respirei fundo e não fiz nada. O vidro não embaçou. O rádio ligou e pegou um coral masculino cantando qualquer coisa sem palavras, um pad longo que parecia vir de igreja de outra cidade. Desliguei.
Engatei. Deu vontade de ligar para Dimas e dizer: o seu doutor passou por mim, mas eu sabia que não era assim que funcionava. Voltei para a Angélica, peguei a esquerda, encostei numa vaga proibida por 10 minutos, só para permitir ao corpo entender o que a cabeça se recusava a explicar. As corridas seguintes foram humanas demais para caberem no rótulo de sobrenatural, mas, de algum jeito, tudo se misturava. A mulher que pediu para dar uma volta no quarteirão da antiga casa dela, porque queria ouvir o barulho das plantas, e chorou quando uma manga caiu do nada no telhado do carro. O rapaz que me fez parar na banca fechada da capelinha para colocar dinheiro dobrado embaixo da grade para o santo manter o prédio de pé. A moça que me contou que tinha voltado a falar com a mãe porque, ao atravessar a faixa da farmácia, viu duas sombras e sentiu que as duas eram dela, antes e depois do orgulho. No fim de tudo, já perto das 5, encostei num posto quase vazio e desci para esticar as costas. O frentista bocejou, me desejou bom dia como quem faz um favor à língua, e eu fiquei olhando a mangueira abastecer o tanque como quem admira a pintura renascentista. Foi quando percebi que alguém tinha deixado no meu para-brisa um papel dobrado. Abri sem pensar. Quando travar, Henrique, assopra só uma vez. Não gasta o ar todo. L. A letra era dela, agora eu reconhecia. Atrás, um desenho simples, um retângulo com uma porta e uma seta apontando para fora. Embaixo, 1h59 riscado e 2h20 circulado. Voltei para dentro, sentei, olhei o relógio do painel que não tinha parado nenhuma vez naquela madrugada. Antes de dar partida, toquei no volante 2 toques e, pela primeira vez desde que tudo começou, ri sem medo e sem cansaço. A risada, ali, foi meu jeito de assoprar o que sobrou. E sobrou o suficiente. Acordei na segunda-feira às 9, mas a cidade parecia ainda estar dormindo. O corpo pedia repouso, a mente rodava feito motor quente em marcha lenta. Desde aquela corrida com o homem do paletó, nada do aplicativo me soava comum. Às vezes ele abria sozinho. Às vezes, quando eu fechava, o mapa piscava um segundo antes de apagar, como se ainda quisesse me dizer algo. Fiquei uma hora olhando o teto, tentando decidir se voltava a rodar. Não queria mais dirigir, queria entender o que tinha virado parte de mim. No começo da noite, o celular vibrou. Não era corrida. Era uma mensagem de texto, número desconhecido. O prédio fica. As pessoas mudam de nome. L. A frase era a mesma do vidro, só que agora escrita com pontuação perfeita e um hífen como assinatura. Respondi: quem é, mesmo sabendo que o silêncio seria a resposta. 10 minutos depois, outra mensagem. Assopra às 2h20. Vai abrir. O relógio do prédio. Decidi que não ia correr, mas acabei ligando o carro mesmo assim. A madrugada chegou sem pedir licença, e às 1h58 eu já estava estacionado na frente da capelinha azul. O relógio do Santa Brígida marcava 1h59. O painel do carro, 1h59. Dessa vez, o vento parou de soprar. O ar ficou imóvel, pesado, e a garoa parecia suspensa entre o céu e o chão. Às 2h20 em ponto, o relógio da fachada mexeu. O ponteiro dos minutos tremeu, deu um clique seco e avançou sozinho para 2h21. No mesmo instante, o rádio ligou com um chiado suave, não era estática, era respiração. Henrique. A voz veio pelo alto-falante, e eu a reconheci antes mesmo do arrepio. Laura. Tem mais gente presa. Não deixa o doutor fechar. Ele acha que fecha, mas ele tranca. Olhei para o hospital. A porta automática abria e fechava sem ninguém. Cada vez que abria, a luz interna parecia puxar ar, como pulmão em respiração mecânica. No reflexo do vidro, vi Dimas lá dentro, com a prancheta, andando depressa. Entrei. Dentro do Santa Brígida. O cheiro de desinfetante bateu como lembrança. Corredores estreitos, piso verde água gasto nas bordas. Não devia estar aberto àquela hora, mas o balcão da recepção estava iluminado e o relógio digital piscava 2h21, 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 travado.
Dimas levantou os olhos, não se assustou. Você veio. O que tá acontecendo aqui? O prédio tá preso em 2 horas e 20 as semanas. Todo mundo que tenta sair volta por outro corredor. Ele respirou fundo. Mas você pode dirigir por dentro da hora. A Laura provou. Dirigir o quê? Ele fez um gesto para eu seguir. Entramos numa ala que cheirava a ar-condicionado desligado há muito tempo. As portas tinham janelinhas redondas, por trás delas, sombras imóveis. No fim do corredor, uma porta de ferro com uma plaquinha, arquivo de prontuários, seção H. Dimas puxou um molho de chaves. O Dr. Álvaro mantém a hora viva aqui dentro. Ele escreve nomes que o relógio aceita. O seu tá na lista. O quê? Ele abriu a porta. O ar que saiu dali tinha gosto de cobre. Centenas de fichas empilhadas, datilografadas, cheirando a pó e álcool. Na prateleira central, uma gaveta aberta, Tavares Henrique. Dentro, uma pulseira hospitalar limpa, nunca usada. Hora de entrada, 2 horas e 12. Hora de alta, traço longo, sem número. No campo observações, assopra bem. Manter sob observação. Doutor Álvaro. Meu corpo inteiro gelou. Ele me escreveu? Ele escreve para prender. Dimas trancou a gaveta com pressa. Mas a cidade gosta de quem devolve o ar. Você tem que devolver. Como? Quando o relógio travar de novo, não assopra. Soprando, você mantém. Deixa ele morrer. Antes que eu respondesse, uma voz atrás respondeu por mim. Ele não vai deixar. Era o Dr. Álvaro. Paletó impecável, a mesma calma. A luz fria do corredor refletia nos olhos dele como metal molhado. Dimas, você devia saber que brincar com o tempo causa mais infecção do que cura. Dimas deu um passo à frente. O senhor escreveu demais. Agora eles respiram. Álvaro sorriu, um sorriso de quem entende o orgulho dos vivos. Respirar é fácil. Difícil é parar no momento certo. Ele se virou para mim. Henrique, eu só dei nome às horas. Você quem as dirige. Volte pro carro. Continue. Ou a cidade engasga. Por que eu? Porque você não teme a repetição. E porque você assopra por compaixão, não por curiosidade. O chão vibrou leve, o som distante de sirenes se esticou até parecer corda puxada. O relógio de parede deu um clique e travou em 2 horas e 20 de novo. Dimas gritou, agora, não assopra. Mas o ar ficou espesso, quente, a garganta pediu o gesto como reflexo. Eu fechei a boca. A luz piscou uma vez. As fichas caíram das prateleiras. Álvaro desapareceu, deixando o paletó pendurado num prego, balançando sozinho. O relógio avançou para 2 horas e 21 e quebrou o vidro. O prédio respirou. Depois da hora. Dimas me empurrou para fora. Vai pro carro. Antes que o prédio decida guardar você também. Corri pelo corredor. A porta automática ainda abria e fechava sozinha, mas agora o som era de vento novo, não de máquina. Lá fora, a rua estava diferente, o asfalto seco, os postes firmes, o relógio da fachada marcando 3 horas. Eu ri alto. O rádio ligou sozinho. Uma voz feminina, limpa, disse: Obrigada. Não precisei perguntar quem era. Desde aquela noite, eu ainda dirijo. Menos. Escolho corridas à mão. Nunca mais recebi chamada da letra L, mas às vezes o aplicativo mostra o hospital por 2 segundos no mapa, mesmo quando o destino é outro. 2 vezes por semana, passo pela capelinha. A porta está sempre fechada, pintada de novo, azul mais forte. Na parede lateral, alguém escreveu com tinta branca: quando travar, espera. O ar sabe o caminho. Tem o caderno a sopros no porta-luvas. Agora ele tem páginas cheias, nomes, datas, frases que ouvi de passageiros,
pedaços de sonho. Na capa, um adesivo que o frentista me deu outro dia, respira. Achei adequado. Outro detalhe, às 2h20, todos os relógios digitais do carro atrasam 1 minuto. Não me assusto. Abro o vidro, deixo o ar entrar, não assopro. Aprendi a diferença entre soltar e soprar. E, de vez em quando, juro que ouço um sussurro vindo do banco de trás. Macio, Henrique. Macio. Eu sorrio. E sigo. E essa foi a história de hoje. Um relato que, mais uma vez, nos lembra que o medo pode estar nas pequenas coisas. Num som no meio da noite, num reflexo no retrovisor. Ou até numa simples corrida de aplicativo. Se você chegou até aqui, respire fundo. Você sobreviveu a mais uma noite comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário contando o que mais te arrepiou. Por quê? Amanhã tem mais uma história esperando por você. Boa noite. E durma, se conseguir,